Meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora para mais um podcast que é aqui da ilusão à realidade. Ele é uma mistura dos temas que eu tenho tratado com o Betão e dos temas que eu tenho tratado com o Lorenzo. Estávamos aqui até agora com o Lorenzo, mas ele e a esposa estão grávidos aí para quase ter o lindo Filipo e o Amém. Lorenzo teve que se ausentar dessa gravação. Mas ele está aqui conosco em presença e em conexão. Sim. Meus amigos, hoje eu vou trazer aqui para vocês, junto com o Betão, algo que vai desmistificar toda a nossa ciência moderna. O Da Ilusão para a Realidade, esse nosso podcast, vem para mostrar tudo aquilo que a gente considera, tudo aquilo que é uma visão ilusória da nossa vida interior, porque existe um Maya, uma ilusão sobre a vida interior do ser humano, o que a gente carrega na alma, a nossa constituição, que ela não é só corpo físico, ela não é um corpo psíquico, como a psicologia traz. Nós somos corpo físico, somos corpo etérico, somos corpo astral, somos eu, ou espírito, e na nossa alma a gente traz uma série de manifestações espirituais, uma série de seres espirituais, e isso explica muito melhor do que a psicologia explica todas as doenças psíquicas, que estão todas elas relacionadas a processos de influências espirituais, de obsessões, de possessões espirituais e até de perda total em alienação da nossa consciência e a substituição da nossa personalidade por um outro ser que usa até o nosso corpo como um envoltório, um ser parasita que às vezes toma completamente o nosso corpo. São diferentes gradações, a gente falou da sombra, falou das feras da alma, do dragão na alma do ser humano, das diferentes formas de sombras, tudo isso a gente está falando nos nossos podcasts, das sombras na forma dos reptilianos, das sombras nas formas dos Grey, dos White se manifestando, nada disso são fenômenos de extraterrestres. Então a gente desmistificando e explicando o que verdadeiramente é o ser humano, tirando esse véu das ilusões que encobre a nossa percepção sobre a nossa realidade interior e sobre a verdadeira e real natureza do ser humano como um ser espiritual e que tem todas essas forças também no astral, no etérico, chegando a se manifestar no físico. E hoje nós vamos inaugurar aqui um novo capítulo desmistificando toda a questão do Maya exterior, toda essa ilusão que a gente tem sobre a nossa realidade exterior. São dois níveis de Maya e a gente tem falado disso. Eu tenho falado muito disso, toda a fundamentação sobre os conhecimentos de antroposofia nos podcasts com o Lorenzo, no nosso curso de antroposofia, que a gente está dando gratuitamente nesses podcasts sobre antroposofia, a gente enfocou muito nesse tema do Maya interior e do Maya exterior. E a gente já passou por vários temas em que a gente desmistifica, mostrando que tudo na realidade exterior são seres espirituais, que na base de toda a realidade material se encontram seres espirituais se manifestando, e desmistificar essa visão, então, sobre, como acabei de trazer, de que existem extraterrestres. Não, não existem. O que existem são seres espirituais. E esses seres que a gente vê são seres que estão ligados à alma humana. Ah, existe disco voador? Não, não existe disco voador. 90% das aparições aí de discos voadores são manobras e estratégias de manipulação do governo norte-americano, principalmente, que tem toda a verba do mundo para isso. Não sei se você viu, mas agora nesse pequeno levantamento dessa auditoria do governo Trump, eles levantaram que tem só 23 trilhões de dólares de recursos dos militares americanos, que ninguém sabe para onde foi, não tem nenhum registro, não sabe que programa financiou, que arma financiou, o que fez. Só 23 trilhões de dólares, é o PIB americano inteiro de um ano. Então, o exército americano faz o que quer. E a gente vai gravar um podcast ainda para voltar, meus amigos, até 4.000 anos antes de Cristo e mostrar como é que essa realidade ilusória que a gente vive, essa manipulação do ser humano pelos oligarcas, pelos poderosos de diferentes civilizações de cada época, como é que tudo isso chega até hoje, enfocando principalmente aí depois de
1841, 1879, 1899 e depois Primeira Guerra Mundial, 1917, 33, 98, 2005, 2012, 2019 até hoje. Vocês vão entender tudo, dá para entender toda a geopolítica mundial, todo esse roubo que foi feito nos Estados Unidos, toda a bandalheira do Bill Clinton, da Hillary, do Partido Democrata, essa loucura toda que a gente vive aí, vai dar para a gente entender sobre esse ponto de vista da atuação dos militares americanos e de outros países, como a grande guerra, essa guerra do poder, e essa inteligência de espionagem é o que rege todas as principais relações políticas e econômicas no mundo. Então, tudo isso faz parte dos nossos podcasts como desmistificação de uma realidade que é ilusória para trazer a gente para a verdadeira realidade. Aliás, não dá nem para falar de realidade ilusória, de uma percepção ilusória da realidade para aquela realidade, para uma verdadeira realidade. E hoje nós vamos inaugurar aqui um novo capítulo que une tudo isso, por isso que eu pincelei. Esse novo capítulo tem a ver com todas as forças físicas que atuam na nossa dimensão terrena material, no nosso planeta Terra. As forças físicas que aqui atuam, gente, elas são completamente diferentes das forças que atuam no universo. São os mesmos seres espirituais que estão por trás delas, mas a gente atravessando um pouquinho aqui a nossa atmosfera terrena, algumas camadas já da nossa atmosfera, a gente tem uma forma completamente diferente de atuação de tudo aquilo que a gente chama de forças físicas, de forças mecânicas, todo o entendimento sobre eletricidade, magnetismo, as forças atômicas, sobre como a luz se comporta, sobre como os elementos se comportam, tudo isso já tem uma outra forma de se manifestar conforme a gente se distancia um pouquinho aqui desse nível mais próximo a crosta terrestre, a superfície da nossa crosta terrestre. E aí, para a gente começar a entender tudo isso, eu vou me valer de 3 fontes, aliás 4, os Vedas estão sempre juntos com a antroposofia, mas então os Vedas, da antroposofia, da Escola Superior da Ciência do Espírito, que é o nível mais elevado de compartilhar de conhecimento espiritual criado por Rudolf Steiner já no final da sua vida, e também todas esses novos conhecimentos que estão sendo compilados pelo Douglas Gabriel, exorcista, maior exorcista da Igreja Católica, clarividente desde nascença, e que foi agente secreto da NSA, National Security Agency, o cara que soube decodificar primeiramente o código Morse e que fez os primeiros códigos de criptografia no mundo. Um gênio, porque todo clarividente tem um QI muito diferenciado. Quando eu digo todo clarividente, aqueles que manifestam a nova clarividência crística. O Douglas Gabriel, ele é um iniciado cristão, assim como muitos na história foram iniciados cristãos. E aí ele tem trazido para a gente um novo conteúdo, que é o conteúdo sobre plasmas, a manifestação dos plasmas. E ele tem falado que existem 20 formas diferentes de plasma. Tudo na natureza e todas as forças físicas são plasmas ou manifestação do que a antroposofia chama dos éteres cósmicos que derivam dos plasmas. Plasmas e éteres têm uma conexão plena. Num nível mais elevado espiritualmente se manifesta o plasma. A gente vai ver isso aqui hoje. E aí esse plasma, conforme ele vem vindo para a esfera terrena, ele vai se separando em 4 diferentes éteres. O éter do fogo, o éter do ar, o éter da água e o éter da terra, da substância terrena material. E tudo isso, meus amigos, se conecta plenamente com o conhecimento espiritual, e aí eu tenho feito uma parte de tudo isso, eu tenho tratado com o Lorenzo, e a outra parte eu tenho tratado aqui com o Betão. Eu enfoco muito nos meus podcasts com o Betão, todo o conhecimento cristão, então eu vou falar das hierarquias espirituais. E para entender todas as forças que se manifestam na vida humana aqui na esfera terrena, a gente tem que entender sobre essas hierarquias espirituais, que eu vou então repetir para vocês agora. A gente tem
no nível mais baixo, que é o nível da matéria, a gente tem os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Atrelado a eles, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino humano. E atrelado a eles, corpo físico humano, corpo etérico humano, corpo astral humano e o nosso espírito, que tem a sua dimensão espiritual. Não dá para falar propriamente de um corpo. Então, quando a gente fala do espírito, ao invés de falar de corpo, a gente fala de eu. Então, o eu é o equivalente ao corpo astral, só que para o espírito. Muito bem. Então, são esses 4 níveis. Esses são os 4 níveis mais básicos. E esses 4 níveis têm relação com os diferentes éteres também, que é o éter de vida, que se manifesta no elemento terra, o éter numérico, sonoro ou químico, que se manifesta no elemento líquido, o éter de luz, que se manifesta no elemento astral, e o éter de fogo, que se manifesta no elemento espiritual, no nível espiritual. Então, esses são conceitos que são conceitos básicos da antroposofia e que a gente vem compartilhando em diferentes podcasts. E isso tudo já tinha levado o Douglas Gabriel a trazer, numa tradução moderna, todo o conhecimento da antroposofia para ousar e criar um desafio para a nossa ciência moderna, que do ponto de vista das ciências espirituais é puro misticismo, é um cientificismo, ou então é aquilo que São Paulo chamava da falsamente chamada ciência, porque nada tem fundamento real, nada se prova. São todas teorias e nenhuma dessas teorias ela é comprovada. Então, para fazer esse desafio a essa ciência moderna, que na física criou a teoria sobre tudo, você pega a teoria do Big Bang e outras teorias físicas, mas começando do Big Bang, e alguns físicos modernos falaram que isso é a teoria sobre tudo, porque Sim. pega desde a criação do universo. Tentativa. E aí a gente já questionou em outros podcasts, é muito simples saber que a teoria do Big Bang é totalmente furada. Hoje em dia ela já é substituída pela teoria do design inteligente, que faz muito mais sentido, é o mais próximo do que a física chega dos conhecimentos espirituais. Mas a teoria do Big Bang já está praticamente descartada por constatações mais recentes. Não foi descartada porque a ciência ela não quer negar a si mesmo e continua ensinando nas escolas, para as crianças e nas faculdades, coisas que são totalmente mentiras, que quem está na pesquisa mais avançada já sabe, mas imagina mudar todo o status quo, Sim. dizer que tudo que se ensina é mentira, porque isso a gente tem que fazer para tudo na vida. Então não há muito interesse em fazer essa mudança, embora num determinado nível os cientistas já tenham o conhecimento que é tudo furado. Continua ensinando, que é como assim, estamos ensinando para criancinha, estamos ensinando para jovem, para adolescente, quando eles virarem adultos a gente conta a verdade para eles. É mais ou menos isso que está não escrito. Um desprezo, na verdade. Um desprezo, é bom, porque toda essa teoria materialista, esse cientificismo, mistura de ciência com misticismo, é o que mantém esse status quo do nosso mundo como ele é hoje. Se a gente começa a entender que na base da matéria você só tem manifestações espirituais, você tem que fazer uma conversão no seu modo de pensar, uma metanoia, pensar como ciência espiritual, e aí a visão de mundo muda, a consciência muda, e num grau de consciência mais elevado as relações humanas melhoram. Hoje não há interesse nenhum das pessoas que dominam a humanidade de que as relações humanas Sim. melhorem. Pelo contrário, quanto mais conflito, mais guerra, mais dinheiro, mais poder, mais desvio, enfim, mais manipulação, mais tudo, como a gente vai ver nos outros podcasts, onde a gente falar sobre toda essa estrutura da humanidade, geopolítica e uma série de outras coisas, como eu pautei aqui no início. Mas muito bem. Aí o que a gente tem então? A teoria do Big Bang, por exemplo, totalmente furada, e o Douglas, então, ele faz esse desafio que ele diz o seguinte: eu tenho a teoria sobre tudo, the theory of everything. E a teoria sobre tudo é essa teoria dos éteres, que a partir desses 4 éteres você consegue explicar qualquer coisa. A partir dessa dimensão quádrupla, onde os 4 éteres se relacionam aos 4 reinos, aos 4 elementos, aos 4 níveis da constituição do ser humano. A partir de toda essa correlação desse nível do 4, a gente pode explicar tudo o que existe na matéria física e na vida humana aqui nesse nível. Eu gostei do tudo pelo 4. Né? Sim. Porque a letra Dalet, em hebraico, que é o número 4, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, a 4ª letra, significa porta.
Então, a porta significa o acesso a outras dimensões. Então, não tem como explicar tudo se você não reconhecer esse polidimensional que se relaciona como um todo, que vai abrindo, vai se revelando. Então, João diz ali, no capítulo 4, né, depois dessas coisas, que era a fase da igreja, eu vi uma porta aberta no céu. Então, há uma continuidade em todas as coisas, e todas as coisas são explicadas por esse 4, que é a nossa ocupação. 4 estações, 4 direções, norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono e inverno. Então, o 4 é a marca, os 4 cantos que se fala das situações, uma marca de ocupação e de entendimento de que todas as coisas estão ali definidas nesse quadrilátero. Vamos aos 4 éteres, então. Então vamos juntar primeiro o 4 com o 3, porque esse 4 Ok. é o nível de toda a materialização no nível da Terra, do ser humano na Terra. Sim. 4 níveis de constituição do ser humano, é um dos conceitos básicos. E o trinário, ou ternário, que são o 3, representam os 3 níveis da trindade divina. Sim. 4 mais 3 vai dar 7, que são todos os níveis das notas musicais, das cores do arco-íris, Sim, a perfeição. o tempo, os dias da semana, é o tempo, é a manifestação do tempo. E quanto é 3 vezes 4? 12. É a manifestação do espaço. Então, Sim. nessa combinação do que é humano com o que é divino, a trindade manifesta aqui, você tem o tempo, quando você soma 4 e 3, e quando você multiplica 3 vezes 4, 12, você tem toda a manifestação do espaço nessa manifestação terrena. Isso é um conhecimento iniciático que vem de todas as antigas sendas, da antiga Índia, da Pérsia, do Egito, da civilização greco-romana. Por exemplo, o Hermes Trismegisto, ele traz todo esse conhecimento aí sobre o número Pitágoras, sobre os números. Pitágoras continua com isso. Teria bastante coisa para se falar de como isso se manifesta em diferentes correntes iniciáticas de mistérios esotéricas de sabedoria do passado. E a nossa ciência moderna não considera nada disso, nega tudo isso. Mas vamos lá. Aí o que a gente tem, então, para falar? Vamos começar agora? Eu estava falando do 4, que são os elementos. Agora vamos para o nível do 3, Betão. E olha como o paralelo ficou legal, a deixa ficou bacana. Existem 4 éteres, e esses éteres são o que criam a matéria terrena. Esses 4 elementos. Só existe matéria sólida aqui na Terra. Então, os 4 elementos só existem aqui. E na realidade, só existe matéria sólida e líquida aqui na Terra. Os outros 2 elementos, luz e fogo, aí você tem no mundo espacial também, no mundo cósmico. Mas eles se manifestam de diferentes formas. Como é que a matéria se forma, Betão? Se forma da seguinte maneira: quando aquilo que é éter de fogo e éter de luz se junta com aquilo que é éter de terra e de água. Isso forma uma esfera. E é essa esfera primordial energética que vai formar depois o planeta Terra e todos os planetas do nosso sistema solar, que são um com a Terra. O sistema solar existe em função da Terra, a Terra existe em função do sistema solar. Mas aí, Betão, a gente tem o nível do 3, que era isso que eu ia trazer aqui. Esse nível do 3 é o nível divino. As hierarquias espirituais, Sim. elas se dividem de 3 em 3. A mais baixa das hierarquias, que é a terceira hierarquia, que aí ela está acima, então, do ser humano, são anjos, arcanjos e arqueus. A segunda hierarquia são de exousiai, dinamis e quiriótetes. E a primeira hierarquia são os tronos, os querubins e os serafins. E é deles que eu quero falar hoje. Mas eu me esqueci, só para voltar aqui um ponto. Além desses seres, existe aqui nessa esfera terrena o que se chamam de seres elementais, que são os gnomos, as ondinas, os elfos e as salamandras. Onde é que eles se encaixam dentro dessa estrutura? Esse é um reino sutil de uma dimensão não material que existe entre o ser humano, que representa o ser espiritual, o reino espiritual, e os animais, que representam
o reino astral. Então, entre esse reino dos animais e dos seres humanos, existe um reino que é um reino sutil, acima ou abaixo. E aí vai depender da qualidade desses seres elementais, que podem ser de luz ou de sombras, bons ou maus. Mas existe esse reino sutil que fica entre o reino animal e o reino humano. Então, com isso, a gente completa essas hierarquias aí positivas. E abaixo do elemento mineral e desse nível mais baixo da manifestação da constituição do ser humano, a gente tem o nível das hierarquias contrárias à evolução do ser humano. Então, tudo que tem para cima, tem para baixo também. Esse é um cenário geral sobre tudo isso. E aí, a gente vai focar hoje, então, como eu estava dizendo, nesse nível ternário da primeira hierarquia. Acima da primeira hierarquia, a gente tem a trindade divina, que é o campo imanifesto da realidade, onde tudo aquilo que se divide em três para formar divinamente a nossa realidade se mantém na forma de uma unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a trindade divina. Na cultura védica, isso é chamado do imanifesto, ou do não criado, e aí vem o campo manifesto da criação. Muito bem. Isso é uma fundamentação que a gente compartilhou aqui com vocês para poder chegar no ponto de hoje e vocês terem o cenário completo. O que existe então? Existem, nesse nível da primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Esses serafins, Betão, eles são os seres do amor. E como ser... E que é essa palavra? A palavra serafim já diz tudo. Eles são seres que são afins, que têm afinidade com a própria trindade divina. Então, se você pensar no círculo do zodíaco, o círculo do zodíaco, como a gente tratou já desde o nosso primeiro episódio da série Convergência, e como eu trato também na série toda das Noites Santas, tem bastante material ali sobre isso, o círculo do zodíaco, ele é um círculo protetor dentro do qual ocorre a evolução humana. Quem forma o círculo do zodíaco são os seres da hierarquia dos querubins. E os seres da hierarquia dos serafins, eles ficam fora do círculo do zodíaco, porque eles têm afinidade com esse nível da trindade divina. E a trindade divina, além do círculo do zodíaco, ela vai se manifestar como aquilo que a física erroneamente chama de buraco negro, de matéria negra, de matéria escura, onde não existe nenhuma matéria no universo. E os serafins, nesse nível da hierarquia, nesse nível da trindade divina, eles vão manifestar os 25% que existe de manifestação nisso que está além do nosso círculo do zodíaco. Os textos védicos dizem que 3/4 do universo são imanifestos. E 1/4 do universo apenas é manifesto. Esse 1/4 manifesto são esses seres que têm afinidade com a trindade divina e manifesta e que estão no seu nível. Então, quando a gente olha para todas as galáxias, os seres que formam todas as galáxias no nosso universo, tudo que está além do círculo do zodíaco, são os serafins. Eles não estão daqui para baixo. Eles ficam no máximo no limite. E aí, o que vem depois deles? Vem os querubins, e esses querubins, eles são os seres que vão formar todo o nosso universo. Esses querubins, abaixo deles nós temos os tronos. E aí como é que a gente vai ver essa relação de plasma com os 4 elementos? Dos serafins parte algo que é simplesmente um fulgor, é um calor, ele não chega a ser um fogo. Que a palavra saraf, em hebraico, significa fogo. Né? Isso aí. Então, saraf são os zeros de fogo, que aparecem na visão de Isaías. Isaías olhou, havia os serafins com 6 asas. Né? 2 deles voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto. Isso é Isaías capítulo 8. E daí ele fala assim, eu estou perecendo, eu estou morrendo. Aí um serafim pegou uma brasa de fogo, colocou nos lábios dele e disse, eu estou purificando os seus lábios para que você fale. E os serafins proclamavam todo o tempo, santo, santo, santo é o Senhor, a sua glória enche toda a terra. Então é a marca do fogo, mas esse fogo que num elemento menor toca os nossos lábios, para que nós possamos profetizar da existência do mundo espiritual e da nossa participação dele.
E em algumas outras traduções é o Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, não é Sim, isso? O todo-poderoso. céu e a terra proclamam a vossa glória, ou proclamam o vosso poder, não é isso? É uma outra forma de tradução, correto? Sim. Então a gente tem essa referência aí também. Muito bem, então esses seres afins, eles estão ali, nesse outro nível. Mas deles emana esse fulgor, e esse fulgor passa para os querubins, e aí os querubins vão formar tudo abaixo do círculo do zodíaco. E os querubins passam para os tronos, esse mesmo impulso que veio para eles, os querubins são seres da harmonia. Então eles pegam o que vem dos serafins, harmonizam, e a partir dessa harmonização primordial, todo o universo pode ser criado, todo local para a evolução do ser humano pode ser criado. A palavra karov, de onde vem querubim é um plural, né? Geralmente em hebraico, quando acaba com im, serafim, querubim, Elohim, são plurais. Então, karov, querubim, karov são os próximos. Karov é estar próximo um do outro, estar um diante do outro. Então, os anjos da Arca da Aliança eram os querubins. Estavam na Arca da Aliança, cobrindo com as suas asas aquela aliança, um diante do outro, um próximo do outro. Essa é a ideia bíblica de querubim. Nós vamos chegar lá, mas a palavra querube, no Sumério Antigo, que é o que gerou querubim, quer dizer zodíaco. Então, já existe essa relação entre a palavra querubim e toda a formação do signo dos zodíacos também. Vem de querube, que é da linguagem da antiga Suméria. E aí, vamos dizer assim, a linguagem hebraica pegou esse termo. Então tem essa conexão interessante já desde o início. Eu aprendi isso recentemente. Muito bem. Então aí nós temos os querubins, depois nós temos os tronos. O que acontece? O trono o que é? É um assento, não é? O trono é uma cadeira. Quantos pés tem numa cadeira, Betão? 4 pés. 4 pés. Os querubins são os seres que formam o plasma, e a questão hoje é entender plasma, e esse plasma, quando é transferido para o nível dos tronos, os tronos condensam esse plasma. Eles vão transformar algo que é uma substância que não é material, não é física, não é um éter, que o éter já está correlacionado à matéria física, e vão transmutar este plasma em 4 éteres e que vão fazer 4 elementos. Esses 4 elementos são o fundamento de toda a existência da Terra. Não tem a imagem que a Terra ela tem 4 pilares, esses 4 pilares da Terra? Essa é a mesma representação dos 4 pés de um assento, de uma cadeira, de um trono, que é o que é representado por esses seres. Essa formação quádrupla em que os tronos, eles pegam essa energia espiritual completamente sutil e vão condensando essa energia até formar a matéria e formar a Terra, que traz essa imagem tanto dos 4 pés das cadeiras quanto dos 4 pés dos pilares da Terra. Então essa é a maneira como isso funciona. E aí, sobre os éteres, estava tudo muito claro na antroposofia há muito tempo. E só agora, através do Douglas e do que está acontecendo atualmente, é que dá para se entender os plasmas. E aí ele tem 3 livros ou 4 livros já falando sobre plasmas. É uma coisa interessantíssima tudo que ele fala. Mas eu vou resumir aqui, porque esse é só vamos dizer assim, um teaser para tudo que a gente vai desenvolver depois. O que existe é o seguinte: estes plasmas, eles estão hoje se manifestando. Normalmente, eles ficavam nesse nível do círculo do zodíaco, harmonizando. Mas a palavra zodíaco também vem do sumério? Querube em sumério quer dizer zodíaco. É o nome do anjo? É uma não, entidade? O zodíaco são as 12 constelações que formam esse círculo protetor nessa região do universo, onde o sistema solar fica dentro. Então, para que a gente possa evoluir nessa dimensão terrena, que é a dimensão do tempo, 7 planetas representam o tempo. Tá? Para que exista essa esfera do tempo, na qual a dimensão terrena ocorre com passado, presente e futuro, que é diferente do tempo da eternidade na região celestial, na região imanifesta, para que essa esfera do tempo possa existir, foi necessário a formação do círculo do zodíaco, que cria um espaço, uma dimensão espacial, que o 12 representa o espacial, onde essa esfera do tempo possa se manifestar. Então o zodíaco é isso, é um círculo protetor, um círculo que isola
toda a nossa evolução humana do restante do universo. Cria as condições para a evolução humana. Qual é a condição para a evolução humana agora? Que exista uma Terra com matéria sólida. No passado, houve uma condição que é a primeira encarnação da Terra, o antigo Saturno. Você só tinha uma massa de calor. Depois, segunda encarnação da Terra, que é o antigo Sol, você só tinha uma massa líquida. A terceira encarnação da Terra, que é a encarnação da antiga Lua, você só tinha uma massa astral. Então formou-se a semente do corpo físico, a semente do corpo etérico, a semente do corpo astral. Hoje, na quarta encarnação, que é a terrena, que tem o elemento sólido, está se formando o quê? O eu humano. Para se formar o eu humano, era necessário uma terra sólida. Então, essa é a história, e todas essas encarnações, onde a Terra se faz e se desfaz, se faz e se desfaz, ela ocorre dentro desse círculo do zodíaco, que cria todas as condições para harmonizar não só a vida e as encarnações do ser humano, mas também as próprias encarnações do planeta Terra. Esse círculo do zodíaco, ele permanece entre uma encarnação da Terra e outra. Então tem todas essas questões aí que são que fazem cair todas as ilusões sobre o nosso cosmos, sobre esse universo do ponto de vista cósmico de astros e estrelas. Ficou claro? Sim, isso não está na Bíblia em maneira nenhuma, mas isso é a ciência espiritual, né? Isso não está na Bíblia. Isso não, é desse muito jeito difícil não tá. de entender biblicamente isso. Concordo, desse jeito não está, mas o que está na Bíblia é Deus fez a Ursa Maior, ele fez as Pleiades, ele fez o Órion e ele fez o Cruzeiro, exatamente. E as estrelas estão no quarto dia. O Sol tal foi o quarto dia. Então o 4 está colocado aí, a marca do 4 no tempo, a marca da Trindade, o 4, 3 e o 4 vezes 3, perfeito. Né? Ou 4 elevado ao cubo, ou 3 elevado à quarta, 81, 64, que são números de 9, 8 vezes 8, 9 vezes 9. Então há uma evolução de você ver 6 é o homem, 7 é a perfeição, 8 é um novo início, 9 são esses dons, e estão todos colocados aí. As medidas estão aí. Agora, o significado delas em relação a um círculo de proteção, esse círculo é um zodíaco. Esse zodíaco tem 12... Quantos signos, né? São 12. São os 12 signos. Isso está atribuído... Isso é um estudo do universo, né? É uma atribuição. Né? Então, mas se você pensar... Eu falei isso com você outro dia. Quem disse eu sou o alfa e o ômega? Jesus. Então, mas ele não disse assim, ele disse eu sou o Aleph e o Tet, porque quando ele aparece no Apocalipse, no livro 1, em que ele fala isso, ele fala em hebraico. Sim. Durante a vida, Cristo falava em aramaico e há traduções da Bíblia dos evangelhos em grego. Sim. Mas no Apocalipse ele fala em hebraico para João e há traduções em grego. Sim. Quando ele fala eu sou o Aleph e o Tet, o Tav, exatamente, o Aleph, ele é um touro, o símbolo dele. Sim. O touro é a primeira constelação que se forma no signo do zodíaco. Então, essa referência de eu sou o alfa e o ômega, falando em hebraico, significa que eu sou o touro, o Aleph, e eu sou o Taf. O Tav é a cruz, que é o signo de Áries, que é o Cordeiro de Deus. Então o zodíaco ele se forma, começa pela constelação de Touro e vai terminar na constelação de Áries. Então quando ele fala isso, há uma referência aí que a gente tem que ter olhos para ver, dentro de ciência espiritual para ver, dentro de cristianismo esotérico para ver, mas as referências estão aí. Elas não estão explícitas, mas se a gente pega as ciências espirituais e depois vai olhar o texto da Bíblia, as ciências espirituais vão confirmar que 100% do texto da Bíblia é verdadeiro e o texto da Bíblia, eles nos dá indícios de que o que as ciências espirituais estão falando é verdadeiro, porque está registrado ali numa linguagem que precisa ser interpretada não só à luz da linguagem literal, mas também à luz dessa linguagem do espírito, que é essa linguagem das escolas de mistério, do esoterismo, do cristianismo esotérico. Essa é uma linguagem do espírito que a gente passa a entender. Entendeu? Que tudo tem que apontar para Jesus no final. Então, quem falou isso a gente não discorda. Jesus que diz que ele é o alfa e o ômega, é o Aleph e o Taf. É isso aí. Né? Não é a questão de que ele emprestou isso. Agora, os tronos, existem lá no Apocalipse 12 tronos, e depois os anciãos que pegaram as suas coroas e entregaram aqueles 12 tronos
reconhecendo um trono maior que existia, né? Vamos lá, vamos trazer uma outra referência da Bíblia para isso. O Cristo, ele é o que? O verbo, não é isso? Sim. O verbo cósmico, e o verbo se fez carne e... Como é que é? Habitou entre nós. Habitou entre Vimos nós. a sua glória, como E a as glória do sombras não unigênito do Pai. reconheceram a luz e atacaram a luz, tudo Sim. isso, tá? Ele é a luz. Dentro dos Vedas você tem a Aditya. A Aditya é o primeiro a nascer, que é a primeira forma da luz e que é relacionada ao Sol. O Cristo nos Vedas, como verbo, quando nasce o universo, ele é Aditya. Depois, para os próprios Vedas, ele é também Vishvakarma. Além de ser a luz primordial da qual tudo nasceu, ele é também o universo todo criado, que é Vishvakarma. Então, a gente tem isso ali nos Vedas. Então, já começa dali. Mas falando na linguagem bíblica, o que a gente tem é esse verbo, como é que ele se manifesta? Você tem os 7 planetas. Esses 7 planetas têm uma correspondência que não muda dos planetas com os 12 signos do zodíaco, e os 12 signos de zodíaco têm uma correspondência que não muda com as 27 nakshastras. A gente tratou disso no nosso primeiro episódio. Essas 27 nakshastras, elas correspondem exatamente a todas as letras do alfabeto hebraico. Sim. Então você tem as letras do alfabeto hebraico, depois você tem nos signos do zodíaco uma composição predominantemente de consoantes, e nos 7 planetas você tem uma composição predominantemente de vogais. Então você tem nessa constituição do universo o quê? O verbo, a linguagem do espírito, a língua do espírito, que é o verbo manifesto em todas essas formações celestiais. Letras, consoantes e vogais. É assim que a gente pode ver o verbo também nessa combinação cósmica. E aí o verbo, ele criou todo o universo e se fez carne. Sim. Existem tabelas periódicas que vêm desde as antigas tradições, em que todos os elementos da tabela periódica, eles são simplesmente uma combinação entre os 12 signos e os 7 planetas. Eu posso te mostrar essas tabelas periódicas. São perfeitas. Você tem os 12 signos e os 7 planetas dando todos os elementos que existem aqui na Terra. Então é uma outra maneira de você ver esse verbo cósmico dessa natureza, dessa forma, sobre essa referência. Foi muito boa a sua pergunta, porque está enriquecendo aqui o que a gente está falando. É uma outra perspectiva que eu não ia trazer e que agora vai ficar mais claro. Porque o ponto aqui, meus amigos, é entender que por trás de toda manifestação material há sempre seres espirituais. E que tudo aquilo que a gente entende como matéria, como energia, como forças, e os elementos são matéria, depois energia como forças atuando nessa nossa esfera aqui, na realidade elas não são forças físicas, elas são forças de seres espirituais, e na base da manifestação delas está a vida de seres espirituais. E aí, nesse exemplo que foi dado aqui, toda a formação do universo vai depois trazer todos os elementos que formam essa matéria física aqui. Mas cada planeta é uma colônia de seres espirituais que tem a sua energia própria, colaborando para a formação desses elementos. Cada um dos signos do zodíaco são uma colônia de seres espirituais colaborando com a sua energia para a formação aqui da matéria. E as 27 nakshastras, essas 27 estrelas que têm correspondência com os signos do zodíaco, elas também são colônias de seres espirituais que, juntas com os signos do zodíaco e com os planetas, formam toda a matéria, toda a vida aqui na Terra. Já essas 27 estrelas, elas estão muito mais ligadas ao eu humano e ao espírito humano do que com a matéria propriamente dita. Mas tudo isso se correlaciona. São diferentes dimensões, diferentes níveis em que tudo se correlaciona. E aí, Betão, eu quis trazer essa imagem, então, dos tronos como assentos e trazendo os 4 elementos. E vamos começar dos tronos, que fica mais... Pegamos serafins, estamos falando dos tronos, depois a gente vai no ponto central, que são os querubins e que é o plasma, e tem coisas lindas, bíblicas, para falar sobre os querubins. Então, essas 4 pernas, então, desse assento, desse trono, são os 4 elementos. É a essência de toda a matéria, ela está representada por esses 4 elementos, pela manifestação dos tronos aqui na matéria. O que os tronos fazem, Betão, é
condensar o espírito, e essa condensação do espírito que forma a matéria. E isso eles fazem através dos 4 éteres, operando esses 4 éteres. E aí, na nossa natureza aqui, eles são representados pelas nuvens. Olha que beleza de representação. A nuvem, ela tem o elemento de calor. A nuvem, ela tem o elemento do ar. A nuvem, ela tem o elemento da água. E a nuvem, ela tem o elemento mineral, com todas as partículas minerais em suspensão. Tudo isso é algo que a física nos traz. Então, quando a gente olha para nuvens nos céus, o que a gente está vendo é um encastelamento. As nuvens são as fortalezas das quais os tronos se manifestam nessa esfera terrena. Então a gente tem essa imagem de nuvem de encastelamento, isso é representado pelos tronos. E aí, quando a gente fala, então, dos querubins, o que a gente tem? Os querubins, a gente só tinha até hoje referência deles a partir dos relâmpagos. Deixa eu voltar um pouco aqui. Os tronos, eles são também o trovão. Toda vez que você tem uma manifestação na natureza de tronos, ela está relacionada ao trovão. Por quê? É no nível do som que o etérico se transforma em físico. Então, quando a gente fala de condensação, o mais sutil que existe antes da matéria física é o som. Depois do som vem a matéria física. O som se manifesta no éter, que depois no físico se torna matéria física. Então você tem essa referência a... Por que o trovão? Porque é uma potência, é um poder na forma sonora, é um poder espiritual na forma sonora. E a gente tem na Bíblia, quem é que tem a voz do trovão? João Batista tem voz do trovão, Jesus tem voz do trovão. Tem voz do trovão. Ou seja, eles são capazes de manifestar nesse nível material o que eles quiserem manifestar. Eles têm esse poder de manifestação dos tronos na esfera material. É isso que significa essa referência à voz do trovão. Sim. Então, sobre os tronos... Em Apocalipse, quando aparecem os tronos, falam trovões, vozes, relâmpagos, né? Porque o trovão nada mais é do que a manifestação do relâmpago, né? Sim, mas vamos chegar lá. É a voz da luz. É a voz da luz. Sim. Mas essa luz do relâmpago, o que são? Já são os querubins. É que você está numa zona limítrofe. Vou dar um exemplo. Os relâmpagos ou os raios, eles são os querubins. Como é que isso se manifesta e como é que a nossa ciência nos engana? A ciência vai dizer que tem eletricidade nos raios. Não tem nada de eletricidade nos raios. A eletricidade, como a gente entende, ela é uma subforça, uma subenergia de um sub-reino que fica abaixo desse nível da esfera da matéria física. Num primeiro nível, a primeira subforça ela é a eletricidade. Num segundo nível, a segunda subforça é o magnetismo. Num terceiro nível, a terceira subforça ela é a força atômica, a energia nuclear. São 3 níveis de sub-reinos e de subforças. Agora, para a gente estar falando, a luz aqui, toda essa eletricidade é uma subforça. A gente está convivendo com seres de um sub-reino, com toda essa energia elétrica que nos rodeia, com todas as frequências eletromagnéticas do celular, do 2G, 3G, 4G, 5G, 10G. Todas essas coisas são simplesmente manifestações de eletricidade ou combinado eletricidade e magnetismo. A gente está em meio a uma enorme poluição energética desses sub-reinos. Isso afeta toda a nossa fisiologia. Então a eletricidade ela é algo de um sub-reino, mas que se manifesta nesse nível da matéria. E no nosso nível etérico, astral, espiritual, atrapalhando tudo aqui. Ela ajuda para a vida material, atrapalha em todos os outros aspectos da evolução humana, mas é aqui desse nível. Quando a gente fala de um raio, o Douglas desmistifica isso, e o próprio Steiner já desmistificou antes, num raio você não tem nada dessa energia elétrica com essa densidade. O que se manifesta num raio são os 4 éteres em cascata. Então, inclusive o raio ele não é representado assim, né? Uhum. Ele tem isso. Cada uma dessas curvinhas aqui você pode pensar que é um éter. 4 níveis. No primeiro nível você tem esse éter de fogo. O éter de fogo, quando ele perde calor, ele se transforma no éter de luz.
Quando ele perde mais calor ainda, ele se transforma no éter sonoro. E quando ele perde mais calor ainda, ele vai se transformar no éter de vida, ou dessa matéria física aqui onde se desenvolve a vida humana. Por isso que se chama éter de vida. Então, um raio não tem nada a ver. Ele pode parecer para a nossa mente que está envolta de maia, que o que está se manifestando ali é eletricidade, mas ele tem uma natureza completamente diferente. Ele ainda é desse nível elevado dos 4 éteres. Ele não tem nada a ver com a submatéria, que é o que se manifesta na forma da eletricidade, magnetismo ou força atômica, como sub-reino, subenergia aqui no nosso nível. Então, o que a gente tem... O que é um raio, para dar um exemplo? O que é um querubim? Um querubim, ele é uma força que harmoniza tudo no universo. Acabei de falar disso no Círculo do Zodíaco. Mas imagina o seguinte, quando é que aparece um raio na natureza? Quando você tem uma frente fria que encontra uma frente de ar quente. No momento em que a frente fria e a frente de ar quente se encontram, você tem a formação de raio. Por quê? O raio é a atuação de seres espirituais para harmonizar no nível dos elementos, para que não haja um tufão, para que não haja um furacão, para que não hajam ventos muito rápidos, tempestades, N desequilíbrios que podem acontecer na atmosfera. O raio vem nesse encontro da frente fria com a frente quente, e esse raio, então, ele harmoniza essas forças dos elementos e faz com que você não tenha nenhuma manifestação de uma catástrofe climática. O raio tem exatamente esse papel. E aí você vê o raio como uma manifestação dos seres da harmonia na esfera dessas forças que atuam nesse nível mais próximo aqui da Terra. E criando as condições para a vida humana. Se a gente tivesse um clima maluco, a gente não ia ter condições para a vida humana. Então está bem clara aí a manifestação dos querubins como raios. Então essa é uma das maneiras como os querubins se manifestam. Mas lá na frente ali, lá em cima, antes da primeira manifestação que vem esse éter de fogo, o que você tem é um plasma, o que você tem é um plasmoide. E esse plasma e plasmoide, que não era visto normalmente pelos seres humanos, estão cada vez mais sendo vistos. Você tem milhares e milhares de relatos na internet de aparições, tem filmes sobre isso, em que você vê bolas de luz. Bolas, pode ser luz azul, amarela, dourada, violeta, laranja, N diferentes colorações. E essas dependendo da situação, você vê a olho nu todos esses plasmoides, que é isso que está chamando a atenção das pessoas. O Douglas, como clarividente, vê esses plasmoides mesmo quando as pessoas não estão enxergando a olho nu. E ele diz que qualquer um que é um não clarividente, basta usar um óculos ultravioleta e o óculos ultravioleta vai revelar todos esses plasmoides mesmo para um não clarividente. E aí ele está falando que a Terra está vivendo um momento tão maluco de desequilíbrio que acho que no último ano ou nos últimos 2 anos existem 72 vulcões que estavam inativos e que entraram em erupção. A maioria deles são vulcões que estão abaixo dos oceanos, então a gente não vê isso, não tem relatos, mas é medido pelos aparelhos que estão medindo todos esses movimentos sísmicos e de atividade vulcânica dos vulcões que estão embaixo d'água, embaixo dos oceanos normalmente. Não sei se em rios também tem, mas acho que lagos, alguma coisa assim tem. Então eles estão ali e estão se manifestando. E aí ele diz que em todos os lugares onde estão tendo essas erupções vulcânicas, as pessoas podem ver plasmas azuis vindo de baixo para cima. E aí ele explica que esses plasmas azuis são plasmoides, são seres espirituais, que eles entram na esfera terrena, vindo das dimensões cósmicas, quer dizer, acima do ponto onde se forma um raio, mais distante ainda, eles entram na esfera terrena e esses seres estão fazendo a limpeza de todas as energias negativas que existem na Terra. Os vulcões estão entrando em erupção porque os elementos estão ficando em total descontrole em função de toda a atmosfera psíquica, o ambiente psíquico da Terra, a maldade do ser humano, o mal atuando no mundo. É isso que desequilibra os elementos. E aí todas essas atividades vulcânicas. Assim como, pegar um exemplo mais próximo da gente, a iniquidade dos homens fez acontecer o dilúvio. Então está totalmente relacionado que eventos climáticos, problemas na atmosfera, têm a ver com a atuação do homem.
Então, não dava mais para continuar, vieram esses problemas todos atmosféricos, eventos climáticos. Isso está acontecendo hoje também. Então, você tem esses plasmas aí que podem ser vistos em todo lugar que tem atividade vulcânica. E em muitos outros lugares. O mais recente que eu tratei com o Lorenzo num dos nossos podcasts aí dos últimos, foi em outubro, novembro do ano passado, durante as eleições, você teve enormes manifestações de plasmas lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E aí você tinha plasma de um lado e do outro lado vieram os drones do exército americano, que o Douglas diz que o exército americano tenta fazer é capturar esses plasmoides, porque eles sabem que tem muito poder ali, muita energia, e eles ficam tentando capturar esses seres. E aí o Douglas dá risada e fala, não vão conseguir nunca, porque são seres imateriais. Os plasmas, eles atravessam os caças americanos, passa de um lado, passa para o outro, aparece na frente, depois some, aparece atrás, eles ficam brincando, entendeu? Com o ser humano, que não sabe o que fazer, não entende o que são essas manifestações. Eles podem sumir e voltar, parece que tem velocidade infinita, atravessam toda a camada terrena, sobem, descem, eles são imateriais, eles são manifestações espirituais nessa esfera material e por isso eles são incapturáveis. Mas lá aconteceram essas manifestações e aí os drones do governo americano estavam lá. Aí ele cita vários exemplos, quando tem um acidente espacial, imediatamente os plasmoides estão lá e aí você tem as máquinas do governo, dos militares, satélites e outros objetos aí que estão voando no espaço, que vão para lá para fazer o resgate, e aí eles ficam lidando com os plasmas que estão lá, e os plasmas, de novo, atravessam as estações espaciais, atravessam esses outros aeronaves, espaçonaves que foram lá para tentar resgatar. Então isso acontece o tempo todo. Com certeza a sabedoria de Deus confunde a dos homens. Nós passamos aqui, já são 11h15. Né? Ih, Deus do céu. Vamos ter que continuar outro dia, então, Betão. Continuar outro dia aqui. Eu pedi pro pessoal 10, 20, 15, agora chegou no limite. Então vamos parar aqui. Meus amigos, ficou longo o podcast mesmo, mas o ponto é o seguinte, só para dar as cenas dos próximos capítulos. Estes plasmas, Betão, eles são o que na Bíblia é descrito como a carruagem de Elias. Ok. Hoje, pessoas a olho nu e também o clarividente, eles podem olhar nesses plasmas os seres águia, anjo, leão e touro da visão de Ezequiel, sustentando Deus Pai. É possível ver dentro dessas bolas todos esses seres. Você vê todas as formas helicoidais do DNA, as aspirais do DNA. Você consegue ver lá, porque são esses, a inteligência toda que criou toda a matéria do DNA aqui na Terra vem desses plasmas. Eles são a matéria básica espiritual da qual todo o universo é criado. E você, além de poder ver isso, você vê claramente 4 rodas, igual às rodas de uma carruagem. Por isso que você fala... A visão de Ezequiel são os seres sustentando Deus Pai. Tem as rodas, né? Tem as rodas também? Sim. Eu não me lembrava disso. Na visão de Elias, você tem as rodas. Tá certo? Que é a carruagem de fogo de Elias. Ali você tem as rodas também. Mas aqui eu vi as rodas concêntricas. Né? Ah, ele viu também? Não me lembrava disso. Na imagem que eu tenho pintada por Rafael, não aparecem as rodas e eu fiquei preso na imagem e não no texto bíblico, tá? Sim. Mas esses plasmas, eles são a carruagem de Elias, eles são os seres todos, os querubins, são os querubins sustentando Deus Pai. Sustentando, o que significa sustentando? Deus Pai é do nível da Trindade, é do nível dos serafins, são eles logo abaixo do nível da Trindade e dos serafins que são afins com o nível da Trindade. Eles estão ali dando sustentação para tudo isso. Então é isso que dá para ver. E como curiosidade, dentro da cultura védica, a gente tem o Deus Vishnu, que é o Deus mantenedor, o Deus que traz harmonia para a vida. Entre o Criador e o Destruidor, você tem o mantenedor. A deidade Vishnu tem um círculo igual à roda de uma carruagem na sua mão também. Chama-se Sudarshana, esse disco. Então, diferentes referências para as mesmas manifestações, para os mesmos seres. E aí a gente vai entender no outro podcast muito mais sobre esses plasmas. Eu vou dar N exemplos que eu nem comecei aqui a dar, e nós vamos entender como estes plasmas e a manifestação deles estão relacionadas ao apagão em Portugal e Espanha. É aí que eu queria chegar. Olha só, chegamos então a entender que, olha, você não está enxergando nada, mas tem muita coisa no ar.
Então, o podcast não está apenas no ar, tem muita coisa no ar, que há tronos, dominações, principados, potestades, governos, há de tudo nesse ar poluído, e como nos dias de Noé, nos dias da volta do Filho do Homem. O mundo está caminhando para um sistema de entropia máxima, entalpia mínima. Então aí, na questão... Essa é a visão materialista. O mundo está acabando. Está acabando, mas o ciclo, na verdade, está entregando uma velocidade tal que o homem não consegue mais controlar. E enquanto a Terra decai materialmente, espiritualmente a gente está evoluindo. Isso vai ser a marca dos vencedores que serão arrebatados. Isso então aí. está claramente definido que todo esse caos é a volta ao início. O início era esse caos. Gênesis 1:2 estava um caos. Começa num caos, termina num caos e o soberano continua no seu trono. Betão, me dá mais um minuto. Você falou sobre a questão da Bíblia, né? Falou, isso não tá na Bíblia, a gente foi por um lado. Deixa eu só te dizer onde é que começa a Bíblia. A Bíblia, ela começa na antiga Lemúria, que são o ciclo de 7 eras que aconteceram antes do ciclo de 7 eras da Atlântida, e hoje a gente está vivendo os 7 ciclos de 7 eras da era pós-atlântica. Na antiga Lemúria é que a gente tinha o espírito pairando sobre as águas. Por quê? Porque há sempre uma recapitulação do antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua. Na Lemúria, a gente já tem a recapitulação do que era a formação da dimensão etérica, do corpo etérico. As águas, elas simbolizam o etérico. Então, Deus pairava sobre essa dimensão etérica das águas. Antiga Lemúria recapitulando uma das encarnações da Terra como antigo Sol. Depois a gente tem na Atlântica, ou na Atlântida, a gente tem a recapitulação da antiga Lua. E na nossa atual era, a gente tem o que é novo, que é o propriamente dito da encarnação terrena. Mas a gente fala disso mais no próximo podcast. É isso aí. Tem muito mais para você enxergar. O negócio é não ficar cego diante de tanta realidade. É isso aí também. Valeu demais. Shalom Adonai. Shalom Adonai.